Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Para o corpinho, eu tenho aqui uma bolinha de massa de mais ou menos 20-25 milímetros, que eu vou abrir mais ou menos como se fosse um ovo. Aqui no meio, eu vou afinar, girando assim com o dedo. Dou uma achatada e começo a abrir aqui assim, fazendo um carinho, bem de levinho. Em cima eu faço a mesma coisa. Aqui em cima, ó, ficou todo irregular. Aí eu vou cortar todo esse excesso usando uma tesourinha. Termino de ajeitar. Aqui na frente eu vou fazer um biquinho, ó, puxo assim. E aqui eu vou fazer um corte em V por causa do decote. Termino de ajeitar. Aqui, ó, tá reto ainda, não coloquei os seios ainda, depois eu coloco. Então, venho aqui, ó, passo um pouquinho de água ou cola aqui embaixo e dou uma encaixada de leve. Para o acabamento aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na saia. Então, eu vou rendar usando o fundo da esteca. Ó, vai puxando. E agora com a caneta, entre os espacinhos que eu já tinha feito. Vou passar um palito, só para deixar mais firme. Para os ombros, vamos colocar aqui um pouquinho de massa tom de pele, mais ou menos 20-25 milímetros. Ó, dou uma apertadinha aqui, marco de um lado, marco do outro. E a partir daqui eu já começo a modelar o pescoço. Não precisa ficar perfeitinho aqui não, porque depois quando a gente encaixar no corpo, é que a gente termina de ajeitar. Ó, aqui eu passo um pouquinho de água ou cola e encaixo o pescocinho. E vai ajeitando. Se ficar grande, ó, vai tirando todo o excesso aqui pro lado do pescoço, depois a gente corta. Para os seios, eu tenho duas bolinhas, que eu vou abrir como se fosse uma coxinha. Aperto um pouquinho. E com a esteca, eu vou fazendo umas marquinhas. Passo água.
e colo no lugar. Já fiz a mesma coisa do outro lado, então agora eu vou finalizar ajeitando aqui com a esteca. Vou empurrando mais um pouquinho. Para o acabamento aqui embaixo, eu vou fazer uma minhoquinha de massa, bem fininha. Coloco aqui. E vou ajeitando com a esteca, vou empurrando ela para dentro. Para a alça, eu já tenho aqui uma minhoquinha, fininha também, bem fininha. Eu vou juntar as pontas, vou dobrar ela assim e vou torcer. Puxo um pouquinho, ó. Vai puxando e torcendo para ela ficar bem fininha. E já coloco aqui na posição. Tiro o excesso. E termino de ajeitar aqui com a esteca. Agora, para o acabamento da saia, eu vou usar uma tinta para tecido. Ó, tem aqui uma tinta para tecido com glitter. Essa aqui é o 209. O nome da cor é Cristal. Eu tenho um pincel bem macio. Esse aqui é da Tigre, é o 440, número 4. Eu vou dando pinguinhos de tinta, seguindo aquelas marquinhas que eu já tinha feito com a esteca e com a caneta. Então, eu vou fazendo isso por toda a saia. Aqui, ó, eu também faço uns risquinhos. No corpo, eu vou fazendo também uns desenhos. Finalizo dando uns pinguinhos de tinta, como se eu quisesse fazer umas florezinhas. Para a cabeça, eu tenho aqui uma bolinha de massa de mais ou menos 15, 20 milímetros. 20 milímetros eu já acho um pouquinho grande, né? Então, pode ser um pouquinho menor. Abre aqui um pouquinho. Escolhe qual lado que tá mais bonitinho, mais lisinho para ser a frente. Ó, venho com o dedo e marco aqui no meio. Aqui já vou alisando, ajeitando. Em cima também. E já vou modelando o rostinho. Aqui embaixo, eu vou fazer um furo.
e vou encaixar aqui no pescoço. Aí já termino de ajeitar, vou modelando direitinho. Pro nariz, eu tenho aqui uma bolinha bem pequenininha. Eu passo um pouquinho de água aqui embaixo e colo. Para a boca, eu vou usar um marcador de boca. Esse daqui é um marcador que eu comprei na loja, só que eu achei ele muito grosso, a boca estava ficando muito aberta. Então, eu adaptei aqui, ó, um pedacinho de latinha de refrigerante, que eu cortei com a tesoura, e adaptei aqui. Mas se você não tiver o marcador, você pode fazer o seu marcador usando latinha de alumínio, tá? Você modela do seu tamanho, do formato que você quiser e usa. Eu marco aqui, não vai muito fundo. E os cantinhos eu faço com palito. Para as orelhas, eu tenho aqui 2 bolinhas de massa. Coloco aqui uma de cada lado. E aperto com um pincel de borracha.